Olá, pessoal que está nos assistindo aí pelo YouTube. Estamos aqui hoje, 27 de janeiro. Eu me chamo Janaíne Aires, sou professora da UFRN e sou líder do grupo de pesquisa em Economia Política do Audiovisual, o EPA. Essa é, na verdade, a terceira edição do ciclo Debates em Economia Política do Audiovisual, e a gente está encerrando um ciclo super longo de palestras, né, que a gente desenvolveu como atividade de extensão, atividade de ensino nessa pandemia. E aí a ideia sempre foi trazer, né, as nossas, vamos dizer assim, bibliografias e poder ter contato com elas a partir dessa modalidade à distância, nesse momento que é um momento tão delicado, né, para a sociedade como um todo e para também a nossa universidade, para o ensino público e superior de modo geral. Gente, a gente está aqui hoje com Viviane Lindsay Cardoso. A gente vai discutir um tema que eu acho que é super importante para a formação de qualquer produtor do audiovisual, para qualquer pessoa também, qualquer produtor também cultural, e para toda a sociedade, porque a gente está falando de formação de identidade também, né, de certa forma. Então, é bem importante que a gente consiga discutir isso para além dos nossos próprios muros, né. E o trabalho de Viviane ele é muito rico para a gente trazer essa discussão. Viviane é doutora em comunicação pela Unesp, e ela é graduada em comunicação e jornalismo pela PUC Campinas, e ela faz parte do Lecotec, que é o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã. E ela tem um trabalho super importante justamente nesse tema que a gente vai discutir hoje, e vai trabalhar hoje. Então, eu quero começar, em nome da universidade, do grupo de pesquisa, agradecendo a generosidade de Viviane estar aqui hoje conversando conosco, apresentando os resultados da sua pesquisa, né? Então, é uma oportunidade para a gente também ter acesso a esse processo todo, né, de investigação que você desenvolveu. Então, Viviane, seja super bem-vinda e muito obrigada de coração. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença, a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha jornada, né, da minha busca enquanto pesquisadora e apaixonada por comunicação. Queria dizer para vocês que essa é uma noite muito legal, porque quando a gente consegue compartilhar o conteúdo que a gente descobre, aprende, compreende com estudantes e jovens profissionais, a gente sente que a gente planta sementes, né? Então, eu fiquei muito, muito pensativa o que eu faria hoje, né, de uma tese, o que eu traria, afinal de contas, da minha pesquisa, que pudesse contribuir com a jornada profissional de vocês. Então, a minha fala hoje aqui vai ser muito linkada numa construção de conhecimento. Acho que é mal de professora, né? Que a gente está sempre pensando como é que eu posso ajudar com o outro, né? E a ideia, né? Também qualquer um que ouça essa fala e que compartilhe um pouco dessa conversa, que consiga perceber um pouco como a gente consegue identificar e como a gente precisa refletir um pouco sobre nossas características, qualidades e vulnerabilidades dentro do universo comunicacional com o meu foco, né, na minha pesquisa, que é voltado à diversidade cultural, às políticas públicas de comunicação no âmbito do cinema brasileiro. Então, a gente tem 3 frentes super importantes aí, que são as políticas públicas, o próprio cinema e a questão da diversidade cultural como questões em que a gente tem conhecimento ou quase não tem conhecimento, digo como público em geral, e quando a gente se propõe a estudar, a gente vai percebendo quanto as 3 frentes são relevantes. E o cinema não é simplesmente entretenimento, né? É uma ferramenta muito poderosa de comunicação. Então, queria agradecer imensamente por poder estar aqui e dizer que eu espero poder contribuir um pouco com vocês hoje. Posso começar? Você quer fazer uma fala, uma contextualização? Pode começar, Viviane, fica à vontade. Bom, então vamos lá.
Eu trouxe um slide para vocês, né, para que vocês possam melhor acompanhar a nossa conversa. E aí eu queria dizer para vocês que essa é uma exibição, né, de uma imagem que já começa com provocação, né? Por que essa imagem está um pouco... Escolhi essa imagem, né? Um pouco tremida, um pouco difusa, porque é muito assim que eu vejo isso que a gente vai falar hoje. A gente tem muito potencial, a gente tem muita coisa boa na diversidade cultural do cinema brasileiro, mas a gente tem pouca clareza, de fato, do que a gente precisa caminhar, né? Então, dentro desse universo, eu queria começar trazendo para vocês uma contextualização histórica, que penso eu que seja muito importante, da gente entender que o reconhecimento do cinema como ferramenta comunicacional muito importante de transformação e influência social, ela começa a ser discutida globalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com o Acordo Geral de Tarifas e Comércios, a GATT, e muito atenta pela Organização Mundial do Comércio. Desde 95, a OMC passa a discutir o tratamento dado aos produtos culturais nesses acordos de comércio internacional, especialmente o cinema, como um assunto central. E o que se discutia, e aí, nos últimos anos, a União Europeia é muito potente, até que ponto a entrada de produtos estrangeiros no âmbito cultural são benéficos ou não para o nosso desenvolvimento cultural e identitário enquanto nação, né? Então, a gente está falando de identidade também. E aí, a União Europeia, por exemplo, criou uma série de barreiras para a entrada dos cinemas estrangeiros, especialmente o norte-americano, porque esse é sempre um movimento, né? Quando a gente pensa em Marvel, por exemplo, uau, que incrível, os Vingadores, Capitão América, qual a corzinha da roupa, né? Por que ele é o capitão? Né? Então, sempre essa mensagem o tempo todo, né, simbólica, ou subliminar, ou nada subliminar, do quanto os Estados Unidos é o capitão e o comandante global, né? E entre outras muitas questões que daria para a gente ficar horas aqui discutindo. Então, se percebeu que o desejo comercial da entrada de obras cinematográficas, especialmente norte-americanas, não tinham só uma questão comercial no contexto, mas tinham muito uma preocupação e um interesse de impacto, de fato, na influência mesmo de construção de cultura, ideologia, valores no âmbito global. E aí, em 1980, né, já se tem esse registro do relatório McBride como um documento extremamente importante em que ele identifica a comunicação como um elemento, um bem essencial do homem, e ele sendo considerado uma base da inter-relação social. E dentro desse estudo, já em 1980, o que eles identificam de maneira muito impactante? Que há uma tendência global de concentração midiática no mundo, então, quer dizer, uma concentração do poder da mídia em poucos grupos, a falta de pluralidade e diversidade, que a gente já vai entender a diferença de um e de outro, e o prejuízo aos fluxos regionais de informação e comunicação. Então, eles percebem que há um jogo de forças entre os pequenos grupos e os grandes grupos, né, os regionais mais fracos ou mais discretos e os mais potentes internacionais. Então, o que eles defendem já na década de 80? Preservar as tradições e especificidades culturais nacionais, regionais e locais como algo essencial, a produção de conteúdos que respeitem a diversidade cultural, né, como algo essencial, e a gente já vai entender melhor por quê, e a garantia, né, desse universo tão importante, que é a não dominação
e a não homogeneização de produtos externos e interesses econômicos. O que é essa homogeneização? Esse é um conceito importante que a gente vai pensar aqui. Ruiz é um autor que, em 2012, ele traz uma reflexão que ele aponta o seguinte: a gente tem uma tendência global de potencial muito bom, de características globais muito diferentes, mas a gente tem uma tendência a ser influenciado por culturas externas que vão nos criando padrões. Então, se a gente for pensar na cultura brasileira, a gente tem uma tendência a ficar mais homogêneo, daí a palavra homogeneização, mais igual, mais parecido com a cultura norte-americana, que nos influencia muito. Então, quem nos homogeneiza enquanto cultura, muito influenciados somos pelos Estados Unidos. Então, ele fala da gente não permitir que isso aconteça, para a gente não perder nossas características. Em contrapartida, ele traz outro conceito importante, que é a heterogeneidade. O que é a heterogeneidade? É a diferença, é o que tem de diferente mesmo, de heterogêneo, que é singular, diferente, único, característico de cada um. Eu, por exemplo, falo diferente de várias regiões do Brasil. Eu tenho uma tendência a falar mais porta, porteira, no Rio de Janeiro se fala mais porta, porteira, e aí vai. Isso é heterogeneidade dos sotaques, por exemplo. E isso está ligado à cultura em todas as instâncias. Então, o relatório McBride nos alerta sobre isso. E aí, o que acontece a partir dessas bases de constatações, em que a gente tem que prestar muita atenção, em que o mundo começa a perceber que há uma necessidade de um reconhecimento e de uma valorização de algo muito importante, que são as políticas públicas contemplando referencialidades da diversidade cultural. E vocês já vão entender o que é diversidade e diferença de pluralidade. Então, a gente tem uma série de eventos mundialmente registrados e debatidos que visam valorizar a diversidade cultural. Então, a gente tem a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, adotada pela Unesco em 2001, a Conferência Geral das Organizações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que aconteceu na sua 33ª edição em 2005, que foi uma mola muito importante de propulsão para a realização da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que aconteceu e foi adotada pela Unesco em 2005, que virou a base da nossa legislação em 2006. E aí a gente tem outros, Relatório Mundial da Unesco para investir em diversidade cultural em 2009, o Diálogo Intercultural, o Relatório Mundial da Unesco, a Declaração sobre a Proteção e Promoção da Diversidade Cultural na Era Digital, e por aí vai. E outros documentos sempre estão sendo discutidos, mas de 2001 a 2013, esse período aqui é muito impactante, porque tem discussões estruturais da diversidade cultural. E aí, o que a convenção e a gente adota no Brasil como definição do que é diversidade cultural? Que é muito importante a gente entender, mas para que eu estou discutindo tudo isso? Para ligar audiovisual e aí a questão da economia. Aí a gente vai começar a entender agora. Porque a diversidade cultural, conceitualmente, refere-se, eu vou ler para vocês entenderem ponto a ponto da definição, refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas nas variadas formas pelas quais se expressa, e se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas também através dos diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados. Então, aqui a gente começa a entender que quando a gente fala de diversidade cultural, a gente está muito acostumado a pensar em diversidade de gênero, de raça, enfim, por aí vai. Aqui a gente está falando de diversidade de cultura,
de criação, produção, difusão, distribuição, fruição do quê? A forma de ser e existir no mundo, da expressão, da comunicação, das características aos quais nós nos estruturamos e concebemos enquanto cultura nas nossas singularidades. Então, a gente está falando, quando a gente fala do que é diverso, a gente tem que entender que a gente está falando do que está diferente daquilo que é usualmente aceito. Então, quando a gente pensa tribos indígenas, é diferente da cultura urbana. Então, aí já é diversidade cultural, né? O mais simples para a gente pensar. E por que é tão importante a gente não confundir? E aí vem uma questão basal que eu percebi na minha tese, fazendo minha pesquisa, que a gente precisa entender diversidade cultural e não confundir com pluralidade. Porque pluralidade é ter bastante, mas não significa ser diverso. E aí eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, que vocês vão me entender. Quando a gente pensa em TV por assinatura, e a gente pega os canais de TV assinatura que a gente tem no Brasil, a gente vai ter ali o Globo, Sport TV, o GNT, o Multishow, o Viva, e por aí vai. Todos esses são muito diferentes em si. Mas a raiz dessas diferenças está embasada num único grupo de comunicação, que é o Grupo Globo. Isso é compreendido como pluralidade. Você tem muitos assuntos, mas a cabeça, a origem, a concepção do processo vem de um lugar só. E isso não é contemplação de diversidade, porque a diversidade é pensar numa TV Brasil, sim, numa Rede Globo, numa TV Bandeirantes, numa HBO, numa Disney Plus e por aí vai. São grupos diferentes. E o que a diversidade cultural pede, e aí é o ponto, é que a gente contemple e dê espaço para quem não tem espaço normalmente, que está à margem ou excluído do processo. Então, a gente está falando da diversidade que são, no âmbito, se a gente for pensar cinematográfico, daquelas pessoas que não são a Globo Filmes, que não são as produtoras de sucesso, que não são as produtoras que têm boas bilheterias. A gente está falando de gente que está fora do processo. Isso a gente pensa em produção. E quando a gente fala em distribuição, a gente está falando numa distribuição que está fora dos grandes shoppings, né, dos grandes kinoplex, multiplex, né, dos núcleos de exibição, das salas concentradas. A gente está falando da distribuição e a exibição em espaços em que sequer tem cinema, que tem uma sala de cinema. E quando a gente está falando de diversidade cultural para consumo, a gente está falando daquelas pessoas que não vão ao cinema uma vez por mês. A gente está falando daquelas pessoas que estão descobrindo ou têm dificuldade de acesso ao cinema. Então, quando a gente fala em diversidade cultural e a contemplação da diversidade cultural, a gente quer trazer essas pessoas que ou estão à margem ou excluídas do processo. Isso é extremamente importante da gente entender. Então, pluralidade é uma coisa e diversidade é outra, tá? Isso é muito importante da gente entender. Então, no Brasil, né, isso é muito legal que a gente tenha conhecimento. A partir de 2011, a gente começou a ter leis e ter programas de incentivo muito acentuados para o desenvolvimento do cinema nacional. Então, a gente tem o Plano Nacional da Cultura, a gente tem o Programa Brasil de Todas as Telas, o Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual. Esses foram movimentos muito importantes, inclusive alguns, né, que seguem aí, foram prorrogados, eles eram até 22 de dezembro de 2020, o Plano Nacional de Cultura, e ele se estendeu até 2 de dezembro de 2022. Eles ampliaram um pouco, e é um plano que, se você for olhar a fundo, ele tem muita coisa boa. Em teoria,
há muitas leis de incentivo que são muito legais para a gente pensar a diversidade cultural, né? Na regulamentação brasileira, né? Legislação, normatização, enfim, tem muita coisa bacana. E aí a gente tem uma referencialidade muito importante, e aí vem desde 1932, e aí foi sendo aprimorada, que é a cota de tela. A cota de tela é uma normatização que vai sendo atualizada por decreto presidencial anualmente. E essa cota de tela é uma regra que a gente tem no nosso país, na qual o presidente vai determinar, naquele ano, né, que se inicia, qual a obrigatoriedade das salas de cinema exibirem as obras nacionais. Então, a cota de tela é a garantia que a gente tem de que as obras brasileiras vão ser exibidas. E a cota de tela, ela é uma peça essencial para a gente. Prova disso que em 2019, quando o Bolsonaro não assina, né, o decreto da cota de tela para o ano de 2019, porque o Temer não deixou assinado e deixou para o Bolsonaro fazer, e o Bolsonaro em 2019 não assinou, e aí o que aconteceu nesse ano? Foi a estreia do Vingadores Ultimato, e a gente teve mais de 80% das salas de cinema do país ocupadas por um único filme, Os Vingadores Ultimato. Então, Minha Mãe é uma peça 3, por exemplo, que estava no ar, né, e sendo exibido nas salas de cinema, fazendo muito sucesso, simplesmente foi retirado para poder passar Vingadores Ultimato. Então, dentro desse universo, o que a gente tem que entender é que a cota de tela é uma ferramenta essencial. Só que ela tem anos que ela é mais prestigiada, e isso a gente tem que prestar muita atenção, porque tem anos que ela prestigia mais ou menos o cinema nacional, dependendo do decreto presidencial, porque o que ela tem que contemplar? Ela tem que contemplar o cinema que garanta ser visto. É o cinema que é diverso, não só um cinema que seja do Grupo Globo, mas um cinema que a gente consiga assistir no horário que a gente não está trabalhando, um cinema que a gente consiga encontrar na nossa cidade, que não fique um dia só sendo exibido na obrigação, enfim, que a gente consiga acessar de fato o nosso cinema, né, para se criar essa cultura do consumo da obra nacional. Então, a cota de tela é uma ferramenta essencial para valorização e reconhecimento nacional, tá? Então, o que a gente tem aí, né, no primeiro ciclo de constatações aqui, o que a gente tem muito importante identificado? Depois vocês anotem as perguntas que a gente vai trocar ideia, tá? Que a gente tem um desenvolvimento de políticas públicas em comunicação em território nacional que são importantes, e vocês sabem que políticas públicas, elas são essenciais, porque as políticas públicas são movimentos que partem da base da sociedade, que vão sendo discutidas, chegam a uma instância de normatização, de regulamentação, de legislação, né? Então, elas são super importantes, porque elas vêm muitas vezes, e de preferência, a maioria das vezes, de base, mas também há políticas públicas que são aquelas para contemplar grupos menos favorecidos na sociedade, mas que são idealizadas sem muita consulta aos interessados. E aí essas políticas públicas ficam tanto quanto distorcidas, porque é mais ou menos eu fazer uma política pública para contemplar a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo que eu, sei lá, tive aí 1, 2 vezes por 2 horas. E isso não dá aderência à real necessidade. Então, as políticas públicas, a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente vai estudar políticas públicas, se ela, em teoria, é bacana, mas se ela realmente contempla, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então, a gente tem políticas públicas? A gente tem. Só que o que acontece? Elas têm um expressivo distanciamento entre a questão da relevância da diversidade cultural no campo social, né, como no mercado comunicacional. Então, a gente tem uma política pública que é um pouco distanciada da realização e da concretude de fato do que nos interessa, enquanto reconhecedores da relevância da diversidade cultural, tá? Então, a gente percebe o quê?
né, que a gente teve um aumento muito expressivo das produções. Então, de 2015 a 2019, a gente percebe, né, que as produções cinematográficas elas foram crescendo, e sim, foram crescendo muito a partir de 2013, muito. E a gente tem, sim, em 2018, o ápice de 183 produções. A gente não pode esquecer que sempre a gente tem esses dados, de certa forma, um tempo, é como se fosse um delay, porque entre uma aprovação de edital até a produção, realização, exibição, chegar na sala de cinema, um filme, é lento o processo. Então, quando você olha um número positivo de 2018, você tem que considerar que provavelmente foi uma ação realizada entre 2015 e 2016. É sempre assim, né? Porque longas-metragens, enfim, cinema de modo geral, documentário, animação, é sempre muito trabalhoso. Então, a gente percebe aqui o início de uma queda. Por que eu não trouxe para vocês 2020 e 2021? Porque 2020 e 2021 a gente teve uma pandemia, né? Estamos ainda, salas foram fechadas, a gente teve uma queda absurda, então a gente nem pode considerar como uma métrica, né? A pandemia está completamente fora de uma referencialidade. As salas ficaram fechadas, então não dá para a gente ter essa métrica de comparação, né? Então, dentro desse universo, utilizando a economia política da comunicação e da cultura, o que a gente consegue perceber, né, como base de análise? Que em 2015, até o último ano do governo do Partido dos Trabalhadores, após 14 anos de gestão da presidência, sim, a gente teve um aumento muito expressivo no número de produções, mas a gente tem um desafio imenso, que é apenas 13% da população, 13% do público que foi às salas de cinema assistiu de fato às produções nacionais. Então, de 100% das pessoas que foram às salas de cinema, 13% foram assistir filme nacional. Isso é pouco. Em 2019, a gente teve 13,6%. Qual foi o melhor ano? Olha aqui, 2016, 16,5%, quando a gente teve 142 filmes. Então, a gente percebe que a gente não chega nem a 20% do público, na melhor das perspectivas, do público que vai às salas de cinema. Então, a gente tem um problema aí. O público brasileiro não consome como poderia produzir as obras nacionais. E aí vem, né? E aí eu queria compartilhar isso com vocês, que é um pouco do que eu fiz na minha tese, afinal de contas, né? O que eu fiz na minha tese? Essa era a minha busca. Então, eu vou fazer uma pincelada muito rápida para vocês entenderem qual é o nó que a gente tem. Porque, assim, a gente tem que contemplar a diversidade cultural, porque isso está em lei, nós temos políticas públicas de incentivo, a gente tem uma lei que manda contemplar a diversidade cultural, a gente tem um plano nacional de reconhecimento e valorização da diversidade cultural, a gente tem poucas salas de cinema que exibem, a gente tem uma quantidade muito grande de filmes que são exibidos, produzidos, mas cadê esses filmes que a gente não consegue assistir? E a gente tem um público pequeno nas salas de cinema assistindo às obras nacionais. Então, o que foi minha tese? Primeira coisa que eu queria entender é se as políticas públicas nacionais de comunicação voltadas à diversidade cultural no cinema, de fato, eram efetivas. E aí, do período de 2006 a 2016. Então, eu peguei um conceito que é uma palavra que eu queria deixar para vocês com muito carinho, para que vocês prestem atenção em toda a política pública que vocês forem trabalhar na vida de vocês, que é efetividade. Efetividade é a soma da eficiência, eficácia e equidade, segundo Franco e Cohen, né, que são teóricos espanhóis, que trazem o conceito de que eficiência é uma base material. Então, a gente está falando de elevação de bens, então a gente está falando de números. Eficácia está na instância imaterial, são valores imateriais. É como se a gente estivesse fazendo uma análise qualitativa dos valores que a gente ganha e que tem de vantagem, mas não são bens materiais. E aí tem o terceiro ponto que ele diz que para mim é essencial quando a gente pensa em política pública, que é equidade, que é a necessidade básica, que é a grade de urgência relativa. Então, assim, é maravilhoso eu colocar, sei lá, uma rampa de acesso para quem tem deficiência e precisa usar cadeiras de roda.
Mas será que a rampa é adequada para quem, de repente, não ouve direito? Ou quem tem deficiência visual? O que ele fala da equidade é: eu preciso equalizar a política pública conforme a necessidade de quem eu estou visando atender e suprir. Então, sei lá, uma tribo quilombola não tem a mesma necessidade que uma tribo indígena, por exemplo. E uma tribo indígena da outra não tem a mesma necessidade também. É que eu estou apelando nas diversidades para ficar fácil de entender. As diversidades são muitas, né? Então, a gente tem esse que tomar mais cuidado com política pública. A equidade é essencial quando a gente pensa em diversidade cultural. Né? Então, o meu objetivo era exatamente analisar essas políticas públicas e perceber se, de fato, elas estavam funcionando ou não. Então, o que eu fiz para isso? Eu sistematizei o conceito de diversidade cultural no campo da comunicação, pensando muito no mundo capitalista, né? Que é o que a gente tem no Ocidente e no Brasil. Eu mapeei as regulamentações, né, e normatizações de políticas de comunicação e eu analisei os dados de produção com base nos dados da Agência Nacional de Cinema, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, que é o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, que ali é computado tudo, que é o OCA. Então, eu tinha essas 3 etapas para concluir. E o que eu tinha como objeto, de fato? O Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual de 2013 e o Programa Brasil de Todas as Telas de 2014, que eram os grandes marcos de contemplação da diversidade cultural no audiovisual. Peguei 2006 a 2016, porque 2006 entra a regulamentação sobre diversidade cultural no Brasil, e fui até 2016, quando teve o fim do governo Dilma, que implantou, o governo PT implantou esses programas. Como eu defendi em 2018, também tinha que parar em algum momento, né? Então, fiz essa escolha. Metodologicamente, eu escolhi o materialismo histórico dialético do Marx, porque eu queria entender o sistema capitalista e a relação do universo da diversidade cultural na lógica capitalista. Para mim, ninguém me explica melhor a base e a concepção do que é o capitalismo do que Marx. E aí, a partir do pensamento dele, claro que há complementos teóricos para a gente entender a lógica do sistema capitalista, tá? Não é uma tese que busca defender bandeiras, mas a partir do que é o capitalismo, entender como entra a diversidade cultural nesse mecanismo, né? Dentro da lógica do cinema. E aí, eu usei como base metodológica também a análise de efetividade de políticas públicas do Franco e Cohen, que esses 2 teóricos que eu falei espanhóis, e complementei, porque eles pedem isso, com uma metodologia que é da Leiva, né, uma pesquisadora espanhola também, que ela sugere e recomenda, a partir de uma sistemática metodológica, o mapeamento da construção de indicadores, para a gente observar dentro da diversidade cultural, se aquelas políticas públicas estão funcionando ou não. Então, ela ajuda a gente a identificar agentes e compreender as questões que estão envolvendo ali, né? Os conceitos, objetivos, opções, problemas dentro desse cenário que a gente está discutindo. Então, eu fui usando metodologias complementares para fazer minha tese. E o que eu descobri? Que aí eu acho que é realmente o que é mais importante para ir caminhando aí, né, para o fechamento da minha fala e aí a gente conversar. O que eu descobri na minha tese? Então, fato, tá? Há um aumento em produção, distribuição e consumo, sim, no Brasil entre 2006 e 2016. Mas há um conflito entre pluralidade e diversidade cultural. Apesar de a gente estar produzindo mais, o que se percebe é que a gente produz mais, mas não necessariamente quem está fazendo, produzindo, quem está distribuindo e quem está consumindo é diverso. E aí, o que eu percebi nesse universo? Há uma tendência, assim, inversa. Olha que assustador. Você faz políticas públicas para que se contemple, incentive, e aí, a partir da maneira que ela é feita, a gente percebe um movimento de contemplação, expansão, mas não da diversidade, da pluralidade. E aí um processo de concentração.
Então, a gente tem uma produção que segue até 2016, reforço isso quando termina a minha tese, né? Uma condição de concentração no Sudeste. Em 2016, 44% do território nacional não tinha produção. E aí, se você for olhar, o mais triste é isso, tá? Muitos dados, depois de 2016, a gente tem mais dificuldade de acesso. O governo, né, o Estado, tem passado menos dados, mas o que a gente tem, a gente percebe que os números pioraram, não melhoraram. Então, aqui, eu não vou dizer para vocês, 2020, 2019 com precisão, porque isso é um estudo aprofundado, dá trabalho fazer, mas eu posso dizer para vocês que a tendência, o que se observa pelos dados, é uma piora. Então, em 2016, estava 44% do território nacional sem produção cinematográfica e a concentração toda no eixo Rio-São Paulo, Sudeste, tá? Uma distribuição acentuada e crescente em grandes centros urbanos, ou seja, municípios com mais de 100 mil habitantes e complexos de cinema, especialmente onde tem shoppings, estão tendo mais salas de cinema, só que aquelas salas de cinema que tinham em municípios menores, com menos de 100 mil habitantes, ou menores ainda, né, que aqueles pitititicos que tinham uma sala de cinema, não estão tendo mais essas salas de cinema, ou seja, os locais exibidores que tinham 1 ou 2 salas de cinema estão fechando, e as salas que estão abrindo são nesses grandes centros urbanos. Então, quer dizer, quem tinha acesso está tendo mais opção, mas quem tinha pouco acesso, nem acesso está tendo mais. Então, houve uma piora nesse processo. E no consumo, aí sim a gente tem um crescimento de consumo na produção nacional para poucas obras. E um domínio de 46,6% em filmes com até 3 mil pessoas de público. Ou seja, a gente tem um domínio de obras dos Estados Unidos, mas assim, é uma coisa absurda. Exemplo é o que aconteceu em 2019. Né? E agora você vê o filme do Homem-Aranha, que bateu bilheterias totais, né, históricas aí, e a gente tem os filmes que são exibidos nacionais, tem uma concentração mínima de obras, então poucas obras se chegam ao grande público, e as obras que são exibidas, essas 180 e pouco, essas 160 e pouco, a gente fala que incrível, né? Quantas obras. Onde são exibidas essas obras, quase 50% dessas obras produzidas não ultrapassam uma bilheteria de 3 mil pessoas, ou um público de 3 mil pessoas. Ou seja, às vezes uma obra custa 3 milhões e 3 mil pessoas assistiram. E aí é um nó. Por que não assiste? Não assiste porque não tem sala, não assiste porque não sabe que existe, não assiste porque não gosta. Esse é o nó. A gente produz, mas a gente não assiste. Esse é o grande X da questão. E aí, dentro deste universo de políticas públicas e sociais, o que eu percebo, né? Que a gente tem políticas públicas bem estruturadas, como eu disse a vocês, mas a gente precisa dar atenção ao indivíduo, à regionalidade, a gente tem que transformar essas características locais para um pensamento mais global e não do global para o local. Né? Então, a gente tem que buscar proteger e promover aquilo que é nosso, que é singular da gente, que é diverso da gente, e garantir esse espaço para nossas produções. E a gente, de verdade, gente, isso é o mais difícil para mim. A gente não tem clareza das singularidades da identidade cultural nacional e nem da nossa diversidade cultural nacional. Por isso eu trago imagens nebulosas, essa coisa meio embaçada. A gente não sabe direito qual é a nossa identidade cultural nacional e nem a diversidade cultural que nos pertence. A gente tem exatamente essa imagem, um pouco embaçada. A gente tem noção, mas a gente não tem precisão. E quando a gente não tem precisão, é difícil ser assertivo na política pública. Né? Fica muito nebuloso. Então, a gente precisa superar essas barreiras do sistema social
e uma condição de estímulo à participação da diversidade cultural e também a diversidade que não é representada, essas que estão, de verdade, excluídas do processo, né, como diz Marx. Então, a gente tem uma realidade social muito condicionada, em que a gente tem as classes dominantes e trabalhadoras, que, ok, estão contempladas, aí a gente tem a margem e os excluídos. Então, esses precisam entrar no processo. Então, a estrutura do sistema produção, distribuição e consumo que a gente tem no sistema nacional, ele está muito num pensamento globalizante, né? E ele está rompendo as barreiras culturais para uma lógica de consumo. Então, ele não está rompendo, e isso é o mais triste, né? Quando eu estudei o desenvolvimento do acesso à diversidade cultural pelo sistema capitalista, ele vai até a diversidade cultural, sei lá, imagina uma comunidade praiana que faz, falar uma bobagem, uma bolsa de palha muito linda e diferente. Ele vai até essa comunidade e ele sim reconhece o valor dessa produção artesanal. Só que o que ele faz? Ele se apropria daquilo que tem valor e elimina todo o resto que existe de riqueza e valor cultural, mas que não tem valor comercial. E aí ele interfere tanto naquele núcleo social e cultural que acaba desestruturando as bases da diversidade dali. Então, aquela produção que é comercialmente rentável acaba sendo contemplada e o resto acaba sendo gradualmente desidentificado. Então, quando a gente fala em produção cinematográfica, a gente está falando de representatividade social, a gente está falando de identidade. E aí é muito incrível, porque a gente entra numa disputa entre ser e ter, que é a lógica capitalista, né? Eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter o celular, eu tenho que ter milhões de coisas, enquanto eu sou um indivíduo singular, e eu não posso esquecer disso, né? Então, sempre o sistema capitalista, ele nos estimula a um processo de alienação e uma construção ideológica equivocada, em que a gente esquece do nosso valor de ser. E aí a arte e a cultura são ferramentas de manutenção, instrumentos de transformação muito poderosos. Então, o Estado, enquanto ferramenta de manutenção da estrutura social, ele tem como papel essencial a manutenção e o cuidado com a arte e a cultura. Então, quando você tem um governo que valoriza a arte e cultura, você percebe que é uma concepção diferente daquele governo que mina ou subjuga ou desqualifica a arte e a cultura. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Então, dentro desse universo, o ser é muito importante, né? Dentro dessa lógica. Então, a gente percebe que a nossa realidade social capitalista, ela não é aderente à diversidade cultural. E não é só a diversidade cultural cinematográfica ou do audiovisual, é a diversidade cultural em si. Né? E isso é muito complicado. Então, a gente precisa, né, buscar uma capacidade de transformação social, criar novas perspectivas de ser, de existir, criar novas ferramentas para a diversidade. Porque a gente tem que entender, e aí Lévi-Strauss, que é o autor que traz uma discussão para entender o que é diversidade cultural, para que a Unesco pudesse desenvolver o conceito de diversidade cultural, ele fala o seguinte, que a gente tem uma característica que é tudo que a gente identifica como cultura diferente, mas que a gente consegue pensar elementos que são familiares a nós, a gente acha legal, que é o que ele chama de cultura acumulativa. Ok, está acumulando com características que são parecidas à minha. Ok, legal. Então, eu gostei dessa cultura porque ela tem coisas que eu consigo entender, parecem as minhas. Tudo que é diferente do que eu tenho como referência, eu crio resistência, eu crio rejeição. Então, eu estaciono, é mais ou menos essa ideia, eu breco. E aí, a cultura estacionária, eu crio uma resistência e um distanciamento. Então, ele fala que a gente precisa trazer para a nossa consciência que nós todos somos diversos. Então, a diversidade cultural faz parte de todos nós, porque o jeito que a gente vive como brasileiro é muito diverso na nossa cultura, dentro das nossas regiões tão vastas desse país. Quando a gente vai ver uma cultura indiana, eles vão achar super estranho, um monte de coisa que a gente faz, como a gente acha estranho que eles fazem, e por aí vai. Então, eles falam, o Lévi-Strauss defende o seguinte, todos somos diversos, culturalmente.
essa característica de padronizar, de colocar a gente com caixinha de leite para enfiar numa caixa maior, para pôr um caminhão uma caçamba retangular que é mais fácil de carregar, é uma lógica capitalista. E a gente precisa valorizar e reconhecer a nossa forma de ser. E isso no cinema é muito potente, por quê? Porque o cinema é conscienciador e transformador social. O cinema é muito potente. Então, quando a gente mostra as nossas singularidades, a nossa diversidade no cinema, a gente está dando o empoderamento para as nossas singularidades. E isso a gente precisa trazer como uma forma potente. Então, a conclusão que eu chego é que Marx traz esse pensamento da existência consciente. E ele fala que a nossa existência está condicionada à nossa realidade social e histórica, o que nos torna conscientes diante do mundo, da vida que nos cerca. Então, ele fala que a nossa existência consciente, ela é transformada assim, modelada, e aí eu trago para vocês a minha contribuição, que é a relevância da necessidade da gente reconhecer a nossa identidade social, nossa identidade cultural, a nossa singularidade local e global, dentro e fora, para que a gente consiga olhar uma obra e dizer, cara, que incrível isso é a gente. Então, quando a gente tem uma plataforma, por exemplo, como a Netflix, que eu gosto demais, porque a gente acessa conteúdo do mundo inteiro, a gente percebe ali que, apesar de sermos muito diferentes em certas características culturais, e que a Netflix, claro, é uma grande mídia que também está nessa lógica, né, comercial, pelo pouco que ela traz de diversidade nas suas singularidades, a gente já percebe muito que, no fundo, somos todos diversos, né? Então, isso é muito incrível. Quando a gente fala, por exemplo, nas novelas brasileiras, que são, né, bases e referências na história da teledramaturgia no Ocidente, isso é verdade, né? Aí, de repente, a Netflix lança lá uma novela adaptada, que é Café com Aroma de Mulher, e aí tá lá bombando nos 10 mais no Brasil. Então, uma novela, né, que é diferente um pouco da dinâmica brasileira, que a gente também gosta. Então, assim, o fato é, e a minha reflexão é, talvez, e isso é uma coisa que vale uma outra tese, a gente não assista às obras nacionais porque a gente não tem uma consciência ou um hábito, uma característica de reconhecimento do que é nosso, de diversidade cultural, e do outro, que é uma coisa que a Europa, com a União Europeia, eles fazem questão de preservar. Se a gente não acessa o que é da gente, se a gente não constrói o hábito de assistir o que é da gente, a gente nunca vai ter isso dentro da gente, né? Então, a gente precisa superar as tendências para a homogeneização, a dificuldade de acesso, de verdade buscar acessar o que a gente produz, saber que existe, e criar uma participação e manifestação condicionada do Estado. Então, só para vocês entenderem, o governo Dilma, por exemplo, queria criar o tipo de uma Netflix com todas as obras que o Estado subsidiou, né, para a produção. E isso comercialmente era péssimo para as obras, eles boicotaram. Então, assim, a gente precisa construir um pensamento de como a gente acessa essas obras que são produzidas, que tiveram só 3 mil pessoas que assistiram e que a gente também tem direito de assistir, porque podem ter produções maravilhosas. Onde está isso, né? Então, eu agradeço vocês pela oportunidade, por poder estar aqui com vocês, e eu espero de verdade que eu consiga contribuir com vocês e estar sempre aí à disposição para a gente pensar nisso juntos e fazer crescer, tá? Porque, afinal de contas, o nosso grande desejo, enquanto defensores de cidadania e direitos humanos, é que a gente tenha vozes, a gente tenha produções, a gente tenha discussões, debates de pessoas que têm muita riqueza e que a gente nem sabe o que existe. E aí eu complemento, inclusive nós, que também pertencemos a essa lógica da diversidade cultural. Tá bom? Muito obrigada, é isso. Eu fechei o slide, deu certo ou está aberto ainda? Fechou sim. Tá bom. É isso, gente. Obrigada. À disposição.
Viviane, muito, muito obrigada, viu, por sua explanação. É muito importante a gente estar discutindo essas questões também com os seus dados, né, e com a sua posição, né? Acho que trazer essa conclusão sobre também nos colocando nesse lugar também é uma coisa muito importante, né? Porque a gente acaba sempre falando bastante, mas a gente também não se observa enquanto consumidor muitas vezes, né? Então acho que é muito legal a gente estar nesse momento discutindo isso especialmente, né? Porque é um momento em que a gente acaba tendo tanto acesso, vamos dizer assim, em virtude dessas plataformas, inclusive a que você citou, Netflix, mas que não necessariamente a gente está se vendo ali, né? Se observando ali. Mas, ó, vamos abrir para o povo fazer perguntas. E aí, minha gente, que perguntas vocês querem fazer para a Viviane? Deixa eu aproveitar enquanto eles pensam na pergunta e dizer uma coisa. Eu pensei muito quando eu estava construindo, né, essa apresentação do que eu falaria, que a gente tem muito uma discussão agora, e eu queria que vocês pensassem nisso com muito carinho, que é o que deu errado, o que parou, o que fechou, o que se suprimiu, o que não funcionou nos últimos 2 anos especialmente, né, ou 3, muito complicado. E aí, o que eu penso é o seguinte, o que já tem, o que tá, o que sim, muito triste, mas a gente tem que pensar em reconstrução. Então, quando eu disse para vocês que a gente planta sementes nessas oportunidades, essa é a ideia. Como é que a gente reconstrói? Como é que a gente faz diferente daqui para frente? Essa é a ideia, né? Então, eu espero que eu tenha trazido para vocês essa concepção. O que a gente precisa olhar, o que a gente precisa amadurecer para ser diferente daqui para frente, tá? Então, vamos para perguntas. André fez a seguinte pergunta: olá, Viviane. Se você fosse responsável por uma política pública ou uma campanha de conscientização para conscientizar e levar mais pessoas a ver filmes nacionais do cinema, que forma ela teria? Ele está aqui passando praticamente o Ministério da Cultura para as suas mãos. Olha, facinha a resposta, hein? Responsabilidade maravilhosa, se assim fosse. Olha, eu penso que há alguns problemas basais na concepção. É complexo isso, porque a gente tem que pensar em produção, distribuição e consumo, tá? Tem que pensar nas 3 frentes. No processo de produção, começam nos editais, que precisam ter mais editais que contemplem, em âmbito de médio e grande porte de produção, curtas-metragens você até tem mais, mas editais que contemplem e deem oportunidade de produtoras que não têm um escopo tão legitimado. Então, por exemplo, tem lá no edital que se você conseguir um público de 100 mil pagantes, você consegue entrar no edital. Então, quer dizer, você nunca fez nada. Se quer ter um público de 0 pagantes, como é que você vai participar do edital? Você já não participa. Então, essa métrica ser um pouco mais justa. E isso é uma coisa que essas políticas públicas que eu disse a vocês, ela buscou melhorar bastante, elas buscaram melhorar bastante. Isso foi uma coisa que eles tentaram contemplar. E eu posso dizer para vocês que isso melhorou muito, né, de 2013 em diante. No processo de distribuição, o que a gente tem que criar são ferramentas e mecanismos que fogem um pouco à lógica comercial. Porque as salas de exibição, elas vão pensar no lucro. Pensa, sei lá, você vende cachorro-quente. Se você vende um cachorro-quente, que é de um tipo lá que você vende um cachorro-quente por semana, você vai tirar ele do teu catálogo, porque você tem outro que vende 100 por noite. É a lógica que eles pensam no cinema. Eu vou deixar o filme que vende mais. Então, como é que a gente consegue compensar isso? E aí é o segundo passo, que não está diretamente ligado à política pública cinematográfica, mas penso eu, cultural e educacional, que é construir uma cultura e uma educação em que o brasileiro goste de consumir sua obra, que tenha um vínculo, que tenha uma alegria e um valor, porque tem uma regulamentação que diz que
você tem uma vez por mês nas escolas que exibir uma obra cinematográfica, pelo menos 2 horas uma vez por mês. Aí o povo passa o Alto da Compadecida, que já assistiu 50 vezes na Globo. Então, assim, a gente tem que ter as políticas públicas um pouco mais desenvolvidas, nessas nuances, nesses detalhes, que está muito linkada à equidade. Então, pensar nessas bases. E eu penso que na infância, na adolescência, que a gente vai mudando gostos e hábitos. Porque é a mesma coisa, gente. Você está acostumado a assistir filme norte-americano, você vai assistir filme francês, você fala que negócio lerdo, gente. Não é? É natural, porque é outra linguagem, outra dinâmica. Então, tem gente que ama, tá? Eu não estou dizendo isso, mas eu estou falando sobre hábito, de característica de consumo. A gente tem que construir a nossa identidade cultural de consumo cinematográfico. E aí está ligado à questão do consumo. Né? Porque se a gente trabalha nessa lógica de distribuição e no consumo, isso é muito mais contemplado. Então, eu penso que está muito ligada à educação e à cultura, uma questão mais basal, de consciência mesmo, a história do ser, quem somos nós, a nossa essência. Né? E esse ponto que, para mim, pega muito. Né? Então, claro que aqui falando muito rapidamente, porque é super complexa a tua questão, tá? Mas, resumidamente, eu pensaria nessas questões que, para mim, são essenciais. Tá eleita, viu? Eleita ministra da Cultura. Obrigada, aceito. Mas, ó, o outro comentário é de Gerla, e ela fala assim, que ela leu que nos Estados Unidos o público só passou a consumir depois que aprovaram a lei de telas. Ai, meu Deus, peraí que subiu. A lei de telas de 100%. E ela disse que aqui no Brasil a lei de telas, se ela não se engana, era de 5%. Eu acho que uma coisa que eu acho que é super interessante para a gente pensar essa ideia de políticas públicas para a diversidade é a gente tentar estipular tipos, né? Porque você já falou, edital, e essa ideia de cota de tela, ela é muito, muito importante também, ela é fundamental, né? E uma outra coisa que eu fiquei pensando, a partir do que você disse agora, era sobre essa lei 13.006, a lei de exibição de filmes brasileiros nas escolas, não sei se estou falando o número certo. Mas a gente tem muita dificuldade de aplicação dessa lei por várias questões, né? Não só de formação da própria escola, do próprio professor, mas também por questões autorais também, né? Então, como se exibir filmes e esses filmes, como fazer exibições que não sejam exibições piratas, vamos dizer assim, dentro desse circuito. Então, estudando essa lei e às vezes tentando aplicar também nos projetos de extensão, a grande dificuldade é como é que a gente aplica ela se não existem condições dessa aplicação. Então, ela parece muitas vezes uma lei um pouco morta, né? Uma lei um pouco complicada. O que é que tu tem a dizer sobre ela especificamente? E aí depois eu tenho outra pergunta. Sobre a lei de cota de telas, vários países do mundo adotaram isso. Então, a União Europeia, por exemplo, França e Espanha são 2 países muito legais para a gente estudar. E eu estudei um pouco da Espanha. A França tem alguns elementos mais distanciados da nossa cultura, a Espanha é mais fácil. E eles têm assim, uma série de características em que, de verdade, eles trabalham na base. Então, Janaíne, linkado à sua questão, é isso, é trabalhar a base. Então, é criar condições de políticas de governo, políticas de Estado, e aí a gente tem que pensar sempre nisso, né? Tomar cuidado com a política de governo. Eu, honestamente, que estudo políticas de comunicação, é muito frustrante a política de governo, porque mudou o governo, cai tudo. Vai ruína tudo, né? É tudo arruinado, literalmente, dependendo da cabeça que entra ali. Então, pensar em políticas de Estado mais basilares, como eles já fizeram, Espanha, França, que eles trabalham numa concepção de reconhecimento do valor identitário. Então, é a minha identidade, a minha cultura, a minha condição. Então, a gente precisa criar condições em que as escolas tenham a liberdade de exibir produções sem medo.
é a produção que é feita no seu município. Aqui em Bauru, por exemplo, a gente tem uma cinemateca das produções da cidade, da região. Então é muito legal, tá na internet, a Cinemateca de Bauru, a gente consegue acessar as produções. Por que que numa cidade como Bauru, que tem ali, foi produzida uma cinemateca com as obras regionais, o município não pode exibir as obras da região ou da cidade? Por que não? Né? E aí, dentro dessa lógica, é uma mudança de concepção. E aí não tem jeito para ter força e potência, vem de cima para baixo. Então tem que mudar a lei, Janaíne. Não adianta colocar, é o que eu falo. O problema não é ter a lei ou a política pública, o problema é como ela foi concebida. Porque você coloca ali, tem que exibir 2 horas de filme por mês na escola. Cadê a condição e a viabilidade disso? Essas leis precisam, e regulamentações precisam ser aprimoradas. Há muitas deficiências nas suas estruturas. E aí é uma condição em que eu vejo, quando já trabalhei com política e posso dizer, é uma condição em que não se ouve quem está do outro lado. Então, alguém resolve fazer, acho que ali é a solução, mas não ouviu o outro lado. Porque o outro lado vai dizer assim, peraí, mas tem o direito autoral, peraí, mas tem isso, peraí, mas eu não tenho nenhuma sala para exibir, eu não tenho nenhuma televisão, como é que eu vou exibir isso? Né? Então, assim, todos esses elementos. Então, é uma mudança de comprometimento com a educação e a cultura. E aí é muito basilar. E aí a gente tem 2 caminhos para isso. Ou a gente elege, né, instâncias governamentais representantes que tenham outra consciência, ou a gente, enquanto sociedade, começa a fazer essas pressões para ter essa melhor representatividade. Né? Porque se a gente entrega, e esse é o grande X da questão, né? A economia política da comunicação, ela nos traz essa consciência. Se a gente elege um representante qualquer e larga lá para ele, gente, nós estamos lascados, porque aí a coisa não anda mesmo, né? Então, eu não gosto de política, é a cultura do brasileiro. Ai, a política é toda suja, não quero pensar nisso, porque só tem ladrão. Essa é uma lógica muito simplista e quem perde é a gente. Né? Então, eu penso, Janaína, que essa em específico é uma condição em que foi posta, mas ela precisa de muitos elementos complementares para ser funcional. Né? E eu tenho certeza, se eu for pensar, você acha que certas produções ali que queriam ser vistas nacionalmente, não por dinheiro, mas porque foram realizadores, não autorizariam o uso da obra, seu direito autoral, para exibir para crianças, levar consciência? Claro que sim. Né? Então, essa dificuldade de comunicação mesmo do processo e realização, né? É isso aí. Ó, o Romeu está com a mãozinha levantada, mas temos aqui outras perguntas também. Na verdade, a galera, é o nosso tema, viu, Viviane, aqui, que é Coreia. E aí, Tuan está trazendo a Coreia para a história, para a conversa. Então, assim, ó, por outro lado, houve quase uma reeducação sobre a cultura sul-coreana. Vejo várias pessoas adultas e tudo mais que tiveram uma abertura enorme do formato deles. Aí está aí o exemplo de popularidade. E Nicolas complementa com esse lance de Coreia do Sul. Está dizendo que a Coreia do Sul vai dominar o mundo. E que eles começaram como montadores, depois tecnologia, e agora eles exportam música, culinária, cinema, TV. É a famosa onda coreana, né? Que domina esses tempos. Bom, eu vou passar para Romeu e depois eu faço a fala aqui de Soju e de André de novo. Diz aí, Romeu. Oi, eu estava fazendo uma pesquisa ontem para avaliação de Janaíne, e então você falava sobre a concorrência em televisões por assinatura que está bem baixa em alguns municípios do país, né? Em compensação, a gente tem os streamings crescendo bastante também, assim, a assinatura de streamings no geral. E aí, pesquisando, eu achei a matéria do O Tempo que falava isso do ano passado, setembro do ano passado, que o Congresso Nacional tinha isentado plataformas de streaming como Globoplay e Netflix de pagar o imposto que é voltado para o fomento de audiovisual nacional, né? E aí eu só comentando assim, porque eu acho meio problemático também, porque a gente já não tem muito espaço de exibição para a gente botar isso aí, botar a cara assim, né? E até que ponto não atrapalha muito, assim,
essas plataformas de streaming que estão ganhando muita popularidade, estão transmitindo muita coisa, não pagar esse imposto que cinema e TV também pagam, entendeu? Olha, eu tô gostando, viu? O pessoal só tá pegando em pontos extremamente complexos, que renderia noites de discussão, viu, Davidson? A questão da isenção do imposto é um nó, porque a gente tem vários caminhos de interpretação. A gente pode ir naquele caminho bonito de que estávamos em pandemia, todo mundo surtado, então, para deixar um custo mais baixo e manter a ordem social, né, do entretenimento, a lógica do entretenimento, mantém a ordem social, né, que é a pílula de Rivotril da gente, né, que é aquela coisa que deixa todo mundo calminho, que vai assistir, vai maratonar a série no final de semana inteiro, que não pode pôr o pé na rua, né, com a pandemia. Essa é uma lógica. Se a gente volta um pouco à fita e a gente pensa na questão da radiodifusão, a Rede Globo sempre teve muitas vantagens em termos de Estado. E a Globoplay, ela está num processo de construção ainda do seu espaço, né, de mercado. E aí, para uma hipótese, tá? Uma hipótese a gente isenta de todo mundo para poder fortalecer a Globo, né? E manter essa constância da Globo. Porque a gente tem que pensar que essas coisas estão também ligadas, não só ao executivo, mas ao legislativo, né? Então, é muito complexa essa discussão. Eu diria para você que, nesse momento, a gente tirar alguma conclusão do que de fato no momento de pandemia, é muito delicado. Porque a gente vive essa situação, salas de cinema fechadas. Eu não consigo te dar um panorama com precisão. Para mim é tudo hipótese. O que eu disser para você vai ser hipótese. Mas eu penso que, a partir do momento que passar, né, a gente estava saindo, né, no fim do ano, a gente estava saindo desse raio, dessa situação difícil da pandemia, mas voltamos a uma situação mais complexa. Pensemos positivamente. Se isso passar, há uma tendência da taxação desses impostos. Outro argumento que pode ser dado é que essas grandes empresas, elas, né, para se fixarem no país, elas têm benefícios. Então, a não taxação de impostos é uma delas. Então, o Brasil, para estar no jogo, né, porque aí gera emprego, gera um monte de coisa, em teoria, né, que é a lógica do subsídio. É legal ter uma Netflix no Brasil, porque ela gera esse movimento da economia. Então, você dá esse subsídio, enfim. Tem vários caminhos que a gente pode pensar. Eu, de verdade, não tenho um posicionamento fechado, mas eu digo para você que, passando pandemia, se isso continuar, é um agravamento sério para as TVs por assinatura que estão em crise e para as TVs abertas que estão com queda de audiência. E aí a coisa vai gerar briga de fato. Porque é sempre essa lógica. Chega uma mídia nova, ela tem uma queda muito acentuada, depois ela equaliza e acha o seu espaço ali. Aconteceu isso com todas as mídias na história da comunicação. Então, eu entendo que é esse processo de equalização. Então, não dá para ficar muito mais tempo sem essas taxações. Só lembrando que Netflix tem dívidas bilionárias, né? E eles produzem insanamente. Então, essa isenção de impostos no Brasil e em outros países do mundo que certamente tem, não garantem que as pernas de Netflix sustentem por muito tempo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu não respondi, tá? Eu tenho consciência disso, mas eu dei alguns caminhos da gente refletir, tá? Vamos ver o que vai acontecer. E os coreanos, só para registrar, que o movimento coreano cultural começou assim, meio que com aquele bichinho da maçã, até dominar o mundo das maçãs no Brasil, com K-pop, né? Começou discretamente com K-pop, e aí veio, né, com os animes, e por aí foi. E hoje, de verdade, não é só a questão cultural, né? A Coreia, de fato, vocês estão corretíssimos, ela está dominando tudo e é uma questão de domínio econômico, né? Então, é essa lógica homogeneizadora, o forte, que é o que eu falei para vocês.
o forte, o grande vai lá e vai dominando mesmo os menores, os subjugados. Então, eu lembro, quando eu estava fazendo o mestrado, que o professor Maximiliano Martim Vicente, que é um querido professor Max da Unesp, que ele nos explicava isso em 2010, que havia um movimento econômico de migração dos países do norte, Estados Unidos e os países europeus, um movimento econômico mesmo, de migração do dinheiro para o Oriente, especialmente ali, né, para a Coreia, que era um desses países que iria fazer esse processo de dominação e esse movimento homogeneizador que Estados Unidos, especialmente, fez com a gente. E é o que está acontecendo, né? 11 anos depois a gente vê isso realizado. É muito assustador, gente. Vou dizer para vocês que muda o país, muda o endereço, mas a lógica é sempre muito preocupante, é a mesma. E todo mundo aqui é dorameiro, viu? Essa é a verdade. É todo mundo viciado em dorama. Ó, sua Ju está falando sobre cota de tela também. E ela está dizendo que está até pensando em escrever uma monografia dela sobre isso. E ela está dizendo assim, eu acho que não precisa ser 8 ou 80, mas certamente 5% é que não dá para continuar. Eu estava até pensando em escrever minha monografia sobre algo relacionado a isso, que a gente não consome filme brasileiro e acha que é ruim, não presta, porque consome pouco, e o que consome são de gêneros muito específicos, né? E também aquela lógica de depreciação, né, do cinema brasileiro, que é muito comum, né? Ah, filme brasileiro só tem sexo, ou é só humor, coisas do tipo, né? E aí a André falou o seguinte sobre a lei de exibição de filmes na escola, que ele não conhecia a lei de exibição dos filmes nacionais em escolas e que parece para ele uma excelentíssima iniciativa. É muito mais fácil alimentar a cultura do consumo de filmes nacionais nas crianças para que elas se tornem adultos que continuem consumindo esses conteúdos. Se ela funcionasse muito bem e por muito tempo, a realidade poderia ser outra, sem dúvida, né? Formação de público. Que mais, gente? Vocês têm mais Perfeito. perguntas? Posso só fazer uma fala rápida aí para a Sofia? Sofia, você procure os decretos presidenciais, se você quiser fazer isso, e vocês prestem, para quem quiser estudar sobre isso, prestem muita atenção nos decretos presidenciais, porque assim, eles vão mudando, porque tem um conselho tal, mas quem assina a palavra final é do presidente da República ou da presidente da República. E aí vocês vão perceber que existem movimentos da cota de tela em que elas procuram ser mais equitativas, aquela ideia de equalização. Então, é assim, ó, você tem que observar que a cota de tela ela tem que ser exigente. Então, no núcleo exibidor, onde tem 16 salas, tem que exibir mais filmes. O filme exibido, ele não tem que ser na hora que a gente está trabalhando, porque é isso que eles fazem, exibe 2 horas da tarde lá na segunda-feira, que ninguém vai ao cinema quase. Tem que ser exibido no sábado à tarde, onde todo mundo no sábado à noite está indo para o cinema. Tem que ter essas equalizações, né, para ter mais equidade, para ter mais justiça, para ter mais chance de competitividade. E não tem que ter o mínimo, né? O mínimo no Brasil nas cotas de tela, dependendo do ano é melhor, dependendo do ano é pior. Nos últimos anos melhorou muito. E aí, né, enfim, nos últimos 4 anos aí, houve, né, esse problema de nem ter a cota de tela normatizada. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Não adianta só dizer que tem, ela tem que ter, mas ser justo. Sabe aquela coisa? Tem que vender no supermercado, sei lá, vou falar uma bobagem, caixinha de leite 0 lactose, porque tem um intolerante à lactose. Tá, eu tenho 2 caixinhas que estão lá na prateleira mais alta, que o idosinho não consegue pegar, e são só 2 caixinhas. Eu precisaria de 100 caixinhas para dar conta. É o mesmo princípio para tudo, gente. A gente está falando de uma lógica comercial. Então, assim, a gente tem que conseguir acessar e acessar em quantidade. Né? Não adianta exibir uma tarde só. Então, a cota de tela vai obrigando a gente a ter essa mudança. E aí, é muito legal essa colocação da criança. É o que eu penso também. Se a criança vai construindo a cultura do consumo de uma maneira diferente, isso vai se naturalizando. Uma tendência que a gente tem do audiovisual brasileiro,
que internacionalmente se dizia. É fato isso. A gente é meio melodramático nas estruturas narrativas. A gente gosta do melodrama, mas internacionalmente se gosta do melodrama também. Prova foi Cidade Invisível, uma série que foi para 40 países no mundo e bombou, né? Bombou em 40 países do mundo pela Netflix. Foi para muito mais, né? Catálogo muito mais do que isso. Assim, então 3% foi outra série que foi bem recebida, e por aí vai. Então, assim, não é porque a gente tem a nossa identidade, nossa característica, que ela não tem valor. A gente tem um problema de... É duro dizer isso, mas é verdade. Um pouco de autoestima com a nossa identidade. E a gente precisa ter orgulho. Eu vou para o Nordeste, gente, eu fico enlouquecida quando eu vou para o Nordeste, porque é maravilhoso, é uma cultura riquíssima e diversa, né, nas regiões do Norte, no Nordeste do país. O Norte também é lindíssimo, super diferente do que a gente está acostumado no Sudeste. Então, assim, parece que tudo tem mais vida, tudo tem mais graça, tudo tem mais cor. Eu quero ver as obras do Norte e do Nordeste, como eu quero ver do Sul, como eu quero ver do Centro-Oeste, eu quero ver. Então, e construir isso é muito legal. Só que eu tenho uma formação, e aí eu curioso. Quando eu era criança, eu não assistia novela. Meu pai me incentivava a assistir a TV Cultura. Então, eu criei um hábito de consumo um pouco diferente. Eu gosto de coisas diferentes. Mas isso veio de onde? Desde pititica, que meu pai incentivava isso. Então, quando vocês falam da criança, eu acredito demais nisso, também defendo isso, tá? É isso, pronto, chega. Formação de público é fundamental, né? E até mesmo de estudantes universitários também, né? A gente tem que sempre reforçar essa importância da gente construir um olhar mais diverso no nosso próprio consumo, né? Porque isso vai implicar também na qualidade de cada um e cada uma como profissional. Milena está com a mãozinha levantada, tem mais perguntas aqui no chat, eu vou passar para a Milena, depois eu leio e depois passo para a Cibele. Oi, boa noite, Viviane. Adorei a aula, muito esclarecedora. E a minha fala, eu só queria ilustrar 2 exemplos do que o Davidson falou, e um exemplo também sobre a questão da hegemonia, né, da influência do cinema americano no Brasil, né, enquanto a gente pouco valoriza as obras nacionais, né. Eu reparei que no início da pandemia, quem tinha TV por assinatura, né, tem o canal do Telecine, que é um canal que geralmente as pessoas que têm TV por assinatura têm que pagar por fora, né, para ter acesso. E logo no começo da pandemia e tal, quando estava aquele negócio de todo mundo começando a se isolar completamente, o Telecine ele abriu completamente todos os canais, porque tem vários canais do Telecine, ele abriu, né, para todo mundo poder acessar livremente, assim, quem tinha TV por assinatura, sem precisar pagar taxa adicional por fora, né? Eu acho que tem muito a ver com essa questão da isenção do imposto, né? Ele ter aberto todos os canais para as pessoas assistirem os filmes. É tanto que eu até consegui assistir Bacurau, que eu não tinha visto ainda nessa época. E outro exemplo também é que semana passada, né, lançou o filme do Eduardo e Mônica, que é sobre uma das músicas mais famosas, né, da maior banda, de uma das maiores bandas nacionais, né, que é a Legião Urbana, e algo que está muito presente na cultura brasileira, né, as músicas do Legião Urbana, todo mundo, pelo menos a grande maioria das pessoas conhece a banda, conhece a música, e Eduardo e Mônica foi um hit, muito popular. Então lançaram um filme, assim como também já lançaram o Faroeste Caboclo, né, que é sobre uma das músicas, e a gente vê muito pouca repercussão, assim, das pessoas indo assistir, e enquanto que quando lançou o filme do Homem-Aranha, né, que foi um boom, as pessoas já estavam comentando muito, era uma repercussão muito grande nas redes sociais, mesmo antes do lançamento, né, quando saiu, assim, quando falou que ia ter esse filme, já foi uma explosão, assim, de repercussão, enquanto que já lançou esse filme do Eduardo Mônaco, que até agora está tendo muito pouca repercussão, assim, muito pouquinho mesmo.
É isso mesmo, Milena, muito legal a tua colocação, e eu queria só reforçar, né? Tem uma fala do Caio Blá, que você acha no YouTube, que ele fala sobre o problema do controle da Globo Filmes nas parcerias, porque assim, se não tem parceria Globo Filmes, a Globo não conta que o filme existe. E aí você fica meio que preso, porque é onde as pessoas acessam muito o conteúdo de uma produção cinematográfica? Na Globo, nas comunicações da Globo, né? No Grupo Globo. Então, assim, quem está contando do filme do Ed e Mônica? Quem que está contando para a gente? Cadê os youtubers? Cadê as mídias alternativas? Por isso que eu falo que não é um problema só de política pública, é um problema cultural, de concepção cultural, é mais basal. Né? E aí, quando a gente olha um filme como Bacurau, que você trouxe como exemplo também, ele faz uma crítica muito pesada quanto a isso, porque quem é de Bacurau tem exatamente um comportamento inverso do que nós, enquanto brasileiros, temos como tradição cultural. Eles reconhecem seu povo, eles se orgulham do que são, como são, eles lutam pelo seu espaço e eles defendem, e eles reconhecem, e aí você tem um movimento ali, é uma crítica muito poderosa no filme, que é o museu é um lugar muito importante, a sua história, a sua tradição é muito importante, a sua identidade, as suas origens são muito importantes. Enquanto a igreja é secundarizada, e não que ela não tenha o reconhecimento, mas ela não é a peça essencial da comunidade. É o museu o ponto mais importante dali. Então, você percebe aquelas conversas, né, públicas em que são colocadas as questões ali coletivamente, o desrespeito à educação. Quando você olha Bacurau, depois de uma conversa como essa que a gente está tendo, você vai ver um monte de link de Bacurau dizendo assim, olha a crítica, olha a crítica, olha a crítica. É como se eles fizessem a Bacurau nos mostrar um pouquinho o que a gente deveria ser com a nossa identidade cultural. É um pouco dessa reflexão. Então, Milena, Bacurau é um filme que eu gosto muito nesse sentido. É uma provocação para a gente pensar nisso. Até que ponto a gente está defendendo quem somos, a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa história? Né? Enquanto educação, enquanto base cultural mesmo, social, cidadã, civil, enfim. Tudo que vocês queiram dar de nomenclatura, mas é muito séria essa discussão, né? Que o filme aborda de uma maneira muito potente. Ó, Viviane, vamos já caminhando um pouquinho para o final, ainda temos 2 perguntas, mas antes de fazer a pergunta de Carmen e passar para a Cibele, eu coloquei aqui no chat, povo, o link da lista de presença, então vão lá, assinem, comentem, façam tudo bem bonitinho. E vou fazer agora a pergunta de Carmen, antes de passar para a Cibele. Carmen fala o seguinte, eu não sei se formulei bem, mas ela diz mais ou menos o seguinte, eu tenho pensado ultimamente sobre as produções indígenas e de povos de terreiros. Sendo de axé, tenho percebido que o audiovisual tem sido uma forma de levar alguns saberes para fora do terreiro, mas ainda são produções com pouco alcance de distribuição. Me pergunto em como fazer essas produções serem vistas. Seria um problema de política pública de distribuição? Existe algum caminho que viabilize a reprodução dessas produções ou a formação de público? Essa é a pergunta dela. Muito bom. Olha, eu tive no Ministério da Cultura em 2016 e eu conversei com uma pessoa lá informalmente. E aí eu estava ainda na minha pesquisa descobrindo as coisas, né, constatando, me impactando, sofrendo, e sofro até hoje, mas eu estava descobrindo muitas coisas, e aí eu disse a ele, mas se a gente puser nas salas de cinema, exibição, né, um terreiro, será que vai ter muito preconceito? Ele disse, vai, né? E aí eu falei, como que a gente resolve isso? Festivais, cineclubes? Ele falou, é o único caminho. Então, o governo, quando o governo é consciente, ele vai fazer ações de incentivo a festivais, a cineclubes, a exibições alternativas que não são nas salas comerciais, que tem, por exemplo, muita resistência. Talvez tenham,
e que você consegue achar espaços de exibição que vão popularizando. Mas se você for pensar, por exemplo, no espiritismo, o espiritismo tem um nicho de público que é muito fiel no cinema. Se você for pegar Nosso Lar, é uma bilheteria altíssima na história. Aí veio, né, as Mães de Chico, acho que depois a história do Allan Kardec. Você vê as bilheterias ali, ok, são boas bilheterias para exibir no cinema, não são as top. Nosso Lar foi por um bom tempo muito boa bilheteria. E aí aquela coisa da curiosidade, do mistério, você vê, né, fala assim, eu sou espírita, tem gente que arrepia, sai correndo, aquela coisa toda de ignorância e preconceito. A mesma coisa do terreiro. Será que se a gente não pusesse para exibir de uma maneira e com uma linguagem que pudesse buscar aquilo que o Levi-Strauss nos explica, que é, se eu não entendo, eu breco, mas buscando um diálogo para que eu consiga começar a entender e querer participar daquele universo que é diferente do meu, que é essa ideia do cumulativo, né, buscando estratégias de linguagem que tragam uma comunicação com o público, será que não pode dar certo? Eu digo que o Espiritismo achou esse caminho. O Espiritismo faz isso, ele vai trazendo meio que, eu brinco que é uma tecla SAP com o público, que ele vai tirando esse misticismo e vai trazendo o público para suas obras. Então, Carmen, eu penso que festivais e cineclubes são caminhos bacanas, mas eu penso também que essa adequação de linguagem, para que possa haver uma desconstrução de preconceito dessa diversidade, uma reconstrução de referencialidades, né? Porque pode ter ali um conteúdo extraordinário, maravilhoso, que a gente não tenha conhecimento. Dependendo, por exemplo, do terreiro, da cultura que você tenha religiosa, se trabalha muito com plantas. O brasileiro ama planta. De repente, você pega o caminho da planta, lembra da ideia do cumulativo, daquilo que tem sintonia, e caminhar numa narrativa ligada a algo que o brasileiro gosta para começar a construir o diálogo de algo novo. E se você for pensar, por exemplo, a Disney foi obrigada a fazer isso nas suas narrativas de princesa. Ela reconstruiu completamente as narrativas das suas animações, porque o povo falava assim, não estou me identificando mais com esse negócio aí, não. Né? Você pensar em Branca de Neve ou narrativa machista, né? Então limitada, né? Do feminismo ali bate firme na história de Branca de Neve, que é uma gracinha, a gente tem na lembrança, mas tem muitos problemas na narrativa, na realidade que a gente tem hoje. Então a Disney readapta, por que a gente não pode readaptar, né? E construindo esse diálogo. Então, esse o objetivo. Eu quero mostrar o preto no branco, ou eu quero dialogar com a cultura que já está legitimada. Você precisa pensar muito no que você quer fazer em termos de distribuição, e aí isso reflete na lógica da produção também. Né? Então, eu penso que é todo um ressignificar de todo o processo. Não é tão simples, né? É muito complexo. Sem dúvida. Então, vamos para a pergunta de Cibele. E aí eu passo para a Viviane e a gente fecha a nossa noite hoje. Boa noite, queria agradecer pela aula, foi ótima. E eu queria trazer de volta a questão de exibir os filmes nas escolas, né? Eu acredito que seria o público de 12 até ali os 18 anos ali, pessoal do ensino médio. E talvez, né, seria exibir o filme, talvez trazer uma discussão, não sei. Eu imagino que os filmes nas escolas deveriam ser, tipo, deveria fazer parte de alguma aula e sempre ter algum filme na semana, algum mês, mensal. Aí eu queria, a minha mãe, né, ela deu mais de 10 anos aí aula para criança pequena, para alfabetização e tudo mais. E todas as vezes que ela tentou exibir algum filme para ter uma discussão dentro da escola, na escola pública, né, que ela sempre deu aula em escola pública, em vários municípios diferentes, ela encontrou muita dificuldade, tanto do acesso ao filme da pirataria, quanto de uma sala para exibir, quanto de um pai vir reclamar do filme, dizer que aquele filme não condiz com a minha religião, então meu filho não pode assistir o filme. Então eu queria saber, você como professora, assim, como você deu uma solução para tentar exibir assim um filme na escola, se for possível, para fechar a noite. Olha, é uma pergunta complexa.
eu penso que para a gente exibir um filme, para tentar transformar uma cultura, a gente tem que fazer uma estratégia didática. A gente que é professor usa isso, e é didática mesmo. As pessoas são muito mais receptivas ao que a gente vai dizer quando a gente contextualiza o que a gente vai dizer. Então, eu usaria uma estratégia assim, não sei, eu já falei isso até aqui, né? Eu sou defensora disso. Acho que a gente tem que criar uma cultura. Então, eu faria uma reunião de pais, eu chamaria os alunos, os pais, faria uma explicação do que é essa proposta, né? Faria um engajamento, se precisasse adaptar na escola todo esse processo, e traria uma conversa no sentido de por que a gente está vendo isso, né? Por que eu estou falando disso? Por que isso é importante? Porque a gente tem na nossa cultura brasileira, e isso é uma coisa muito importante, que a gente deve levar como ressignificação. Audiovisual, cinema, enfim, seja o audiovisual que for, ele é tido como base ou para negócio, né? Eu fiz um videozinho lá para exibir meu negócio, ou ele é entretenimento. Basicamente é isso. Então é para lazer, é para matar a aula, é para comer tempo, e pai fica revoltado com isso. Está matando a aula, né? E a gente tem que explicar que o audiovisual é uma ferramenta de construção de educação, de consciência, de conhecimento. Então, eu penso que é mais complexo. Então, se você, por exemplo, você tem uma lei que está lá, numa instância superior, eu estou no meu município, eu posso ir aos vereadores, fazer uma campanha para que seja feita uma lei municipal. Só que eu preciso explicar para os vereadores toda a complexidade disso, para ser votado, para ir depois ir para as escolas. Tem que ser um processo de conscientização. Então, eu penso, Cibele, que encarar a luta sozinha, como sua mãe fazia, é um ato de muita coragem. Meu pai fazia isso também. Né? Meu pai é professor de ciências do Estado, ele exibia o mundo de Bickman para os alunos. E aí ele pegava trechos do mundo de Bickman para explicar coisas de ciências. Os alunos aprendiam e até hoje sabem, né? Eu tenho meu pai como uma grande referência de educador, adultos, vários alunos dele que são avós hoje em dia, que não esqueceram o que ele ensinou. Então, assim, a gente acha que o audiovisual é complicado, mas é mágico. E ele é muito potente. As estratégias de guerra eram utilizadas com audiovisual, né? As estratégias de manutenção e controle social são utilizadas por meio do audiovisual, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Quando você fala de um filme Não Olhe para Cima, por exemplo, é uma crítica do global de gente acorda, né? Então, quando você passa um filme Não Olhe para Cima numa escola, talvez o aluno não tenha muita consciência do que ele está vendo, ou o pai acha que está passando tempo, mas se a gente fizer uma discussão, uma reflexão, uma contextualização, eu acho que aí tem potência. O problema é um pouco mais complexo. Muitos professores não têm a consciência crítica e a capacidade de fazer essa discussão. Então, por isso que eu falo que a coisa é muito complexa, é basal mesmo. A gente tem que transformar a consciência coletiva. Não é só da criança ou só do pai, é do professor também, para ele entender o valor disso, né? Então, é muito importante isso. Eu não sei se eu respondi, Cibele, como você imaginar, mas eu fiz uma reflexão aqui do que a gente pode fazer, né, para mudar isso, para não ser tão frustrante quanto foi para tua mãe. Né? É uma mobilização de formiguinha mesmo, que a gente vai mudando no mundo, não tem jeito, né? É assim que funciona. Estou repercutindo aqui do Bickman, adoro, né? Aqui tem também Castelo Rá-Tim-Bum, né? Muito bom. Rá-Tim-Bum com Ratinho, muito bom, muito bom. Viviane, então, quero agradecer muito, muito, muito você, parabenizar você pela sua tese, sua pesquisa, que venham muito mais resultados, que você faça as outras teses que você está dizendo, e traga sempre para a gente por aqui. Então, assim, é uma alegria imensa receber você, viu? E muito sucesso, muita saúde para você daqui por diante, e que a gente possa manter sempre os nossos laços, né? Firmes e seguindo, né? Porque eu acho que
mesmo fora desse formato remoto, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer e conectar, né, nossas áreas, nossas pesquisas e instituições. Então, muito obrigada, viu, Viviane? Um beijo bem grande. Eu que agradeço, gente. Eu quero dizer que é um tema que eu sou apaixonada, então sempre que eu puder contribuir com vocês, contem comigo, vai ser uma alegria estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho e aprender também. Eu penso que a gente sempre sai transformado, né? E é tão necessária essa discussão, né? Tão necessária da gente olhar um pouco além das comédias, né, que a gente assiste nas salas de cinema. Quando eu decidi fazer a tese que eu fiz, a minha inquietude era, eu ia para o cinema e falava, cadê essas obras que estão falando, que estão produzindo, que eu só continuo vendo as comédias, né, globais, né? Cadê? Onde estão essas produções? E entender onde estavam é muito triste para a gente, e é necessário que a gente mude isso. Então, a gente vai pensando nisso, como é que eu mudo? Eu mudo dentro do meu pequeno espaço, vou ressignificando, vou na minha sala de cinema ali que eu gosto, fora do período mais intenso de pandemia, e peço, eu quero assistir aquele filme. Aqui em Bauru a gente tem um espaço de exibição de cinema meio alternativo, que a gente fica pedindo, eu quero assistir Aquários, quero assistir não sei o quê, a gente fica pedindo, aí a pessoa exibe, né? Fica lá 3 dias exibindo, mas exibe o que a gente pede. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais ativo enquanto cidadão, e eu estou à disposição do que eu puder contribuir com vocês, vai ser de verdade uma alegria, e foi uma honra estar aqui com vocês, gente. Parabéns, vocês são muito inteligentes, muito espertos, perguntas maravilhosas. Então, de parabéns mesmo. Muito obrigada, viu? De coração. Sucesso para todos vocês. Obrigada, Janaíne. Sibeli quer falar? Fala aí, Sibeli. Eu acho que seu microfone... Tá ouvindo agora? Agora eu tô. Tá, então, na praia assim, de Santos tem um cinema tipo, que é muito pequeno, é Cinearte Posto 4. Aí o filme custa, quando eu morava lá, né, custava uns R$ 4. Aí às vezes é tão barato, tipo, é R$ 4, que tu não tá fazendo nada na praia, você entra, entendeu? Às vezes você não entende nada, mas você só entra, porque é R$ 4. E aí eu acho que assim, devia ter mais lugares, né, assim, desse tipo. Eu gosto bastante. Um bom jeito, Sibeli, é ter subsídio, né? Do Estado, do governo, ter essas leis de incentivo e subsídio para os pequenos exibidores, né? Ter como viabilizar ali. Ninguém vai ficar rico, mas vai ter um pouco. Tem um filme que eu amo, e eu acho que para fechar a nossa inspiração aí, que se chama Cinema Paradiso, é um pouco dessa mágica do cinema, né? É a mágica do cinema. E que você vai ver ali, e tem gente que é apaixonada por cinema como nós, e não vai querer ficar rico, mas ter um espaço para exibir as obras do cinema para as pessoas é uma felicidade. Então, pensar nisso também é um bom caminho como política pública, né? Ótima sua contribuição, Sibeli. Obrigada. É isso aí. E para todo mundo que está assistindo a gente aqui no YouTube, eu quero agradecer, né, pela participação de todo mundo pós-atividade. Esse trabalho ele faz parte do ciclo de debates em economia política do audiovisual. A gente tem 12 palestras disponíveis lá no nosso canal do YouTube. E aí eu quero convidar também, para quem está assistindo, a entrar no nosso site, que é www.economiapoliticadoaudiovisual.wordpress.com, com os resultados do nosso grupo de pesquisa. Então, gente, é isso. Um beijão.